não a tua casa, Senhor. Meu Deus, é melhor estarmos aqui do que em outros lugares mil. Aqui nós temos sentido a tua presença viva. Aqui temos sentido a tua presença de glória. Meu Deus, nosso coração está aberto para que o Senhor venha falar conosco ainda mais nessa noite. Arranca de nós tudo aquilo que não provém do Senhor. Expulsa para bem longe todo o mal, toda a alma das trevas e toda a alma do inferno. E tudo aquilo que está tentando acrescentar palavras e diminuir palavras e torcer palavras nessa noite, eu repreendo em nome de Jesus. Amém. Abra comigo aí de pé a sua Bíblia. Em 1 Samuel capítulo 17, o versículo 37 em diante. Nessa noite nós vamos falar sobre Davi, que estava lutando, diga assim, lutando. Davi estava lutando com um leão. Olha que coisa interessante. Davi estava lutando contra um leão. Davi estava prestes a lutar com um urso. Davi estava prestes a derrubar o gigante. Aleluia. 1 Samuel capítulo 17, o versículo 37, diz assim a palavra do Senhor. Quem achou, diga amém. Quem não achou, vamos assim mesmo. E diz o 37, mas, disse Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te embora, o Senhor seja contigo. Amém? Amém ou não amém? Amém? Vamos assentar em nome de Jesus. A história, para mim, é uma das histórias que eu tenho deparado nesses últimos dias como uma história linda, uma história que impacta o meu coração quando eu lembro dela. Quando nós lembramos de Davi, logo vem à nossa mente que Davi lutou contra o gigante, derrubou aquele gigante e ele venceu e tudo bem, e a vida dele foi muito boa porque ele venceu o gigante. Mas a história narra que Davi, antes de ir ao encontro de Golias, Davi agora tinha declarado a Saul, olha Saul, eu estava pastoreando as ovelhas de meu pai, e de repente veio um leão para atacar as ovelhas de meu pai, e Davi, a Bíblia fala que Davi foi em cima daquele leão, e destruiu aquele leão, matou aquele leão, e em seguida, a Bíblia relata que ele enfrentou o urso, da mesma maneira, Davi fez com o urso, foi lá, matou aquele urso, e destruiu totalmente aquele urso. Então agora Davi estava pronto, diga assim, pronto para enfrentar o gigante Golias. Acabou a história? Não, não acabou a história. Vamos tirar proveito nessa noite que Davi, antes de enfrentar o gigante Golias, ele estava sendo preparado para enfrentar aquele gigante. Amados, em nossa trajetória cristã, em nossa trajetória como servo de Deus, para nós enfrentarmos ou alcançarmos desafios maiores, primeiramente temos que passar vencendo os pequenos atribulações da vida, ou vencendo os pequenos desafios da nossa vida, para que nós possamos alcançar e vencer outros desafios maiores. Amém ou não amém? Não adianta nós de cara já enfrentarmos os desafios grandes, que provavelmente que muitos de nós não venceríamos, ou talvez a maioria de nós não conseguiríamos vencer a grande luta. Mas se Deus está me dando condições de eu vencer uma luta aqui, uma tribulação ali, ou uma angústia aqui, ou algum problema aqui, certamente que eu, quando encarar o grande e maior desafio da minha vida, com certeza eu vou vencer aquele desafio. Porque se o desafio vem de cara para mim, então eu sou derrotado com grande facilidade. Se o desafio enorme vem até mim e eu enfrento aquilo de cara, eu não estou preparado, porque eu não fui preparado com as lutinhas pequenas, com as grandes ou pequenas lutas, para eu enfrentar a grande. Então se a grande vem primeiro, certamente que eu serei derrotado. Mas se Deus me dá a luta, a pequena luta, eu venço a luta aqui, eu venço o pequeno problema ali, eu venço a pequena dificuldade aqui. Quando a luta grande vem, ela cai com grande facilidade. Aleluia. Amém ou não amém? Davi tinha vencido o leão, Davi tinha vencido o urso, Davi agora tinha acabado também de vencer o gigante Golias. A minha história nessa noite é
falar do leão, falar do urso e falar do grande desafio que nós temos pela frente. Do grande desafio que nós temos pela frente para vencer. Eu quero inverter um pouquinho, não me preparei isto, mas eu pergunto para você, qual é o teu grande desafio? Eu gostei da história dos irmãos, linda, muito bonito. Está escrito aqui no meu papel que eu vou falar. O maior desafio que nós temos na nossa vida como casado é manter-se casado. Um dos maiores desafios da nossa vida não é vencer gigante, não é vencer grandes lutas. O maior desafio da nossa vida é manter-se casado. O maior desafio da minha vida é manter casado com a minha esposa. Um dos maiores. Qual é o teu grande desafio? Davi estava enfrentando um dos maiores desafios da vida dele. Encarar o leão e vencer aquele leão. O leão estava prestes a arrebatar as ovelhas de Jessé. Então Davi foi lá e falou assim: você não vai roubar as ovelhas do meu pai. Enfrentou aquele leão, matou aquele leão. Sabe o que eu tirei proveito disso? O leão, ele é um animal muito forte e feroz, e ele é devorador. Quantas vezes na nossa vida enfrentamos leões muito bravos, forte, e enfrentamos leões na nossa vida que são devoradores, que vêm até nós com a braveza tremenda, e vem até nós com força, e vem até nós muitas vezes querendo nos devorar. Sabe o que a Bíblia fala? Que todos os dias da nossa vida nós temos um desafio. Mas eu louvo ao Senhor, meus amados, que nós já vencemos esse desafio. Eu louvo ao Senhor que nós já vencemos os desafios. Quem já venceu o desafio, levante a mão. Quem já venceu o mesmo desafio, convido você a colocar de pé e falar assim: eu já venci os leões. Eu quero ver se você vai falar isso mesmo mais forte que você puder. Eu já venci os leões. Fala mais alto, só você. Levanta mesmo a sua voz e fala: eu já venci os leões. Levanta a sua voz, as suas duas mãos lá no alto, aplaudindo e falando: eu já venci os leões. Eu já venci, eu já venci, eu já venci os leões. Aleluia. Vamos se assentar. Temos 3 leões para enfrentar pela frente. 3. O primeiro leão que nós temos que enfrentar é o mundo. Diga assim: mundo. Este leão parece que quer nos tragar. Este leão, ele quer nos levar para fora. Este leão, ele vem até nós com a braveza tremendo e mostrando a sua cara, mostrando as suas jubas, mostrando